Ela tinha apenas 19 anos, era inocente e sonhadora. Mal sabia que o solitário milionário de 45 a observava em silêncio. Quando descobriu a verdade, seu mundo estremeceu. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora aproveite essa linda história. As rodas do velho táxi estalaram contra o cascalho do caminho, o som abafado pela névoa úmida que se agarrava aos jardins da mansão Windham. Era o fim de uma tarde de primavera, e o céu carregava um tom acinzentado, como se recusasse a sorrir. Sofia Alves, com uma mala pequena em mãos e um casaco de lã sobre os ombros, olhava pela janela do carro com os olhos arregalados, entre deslumbrados e temerosos. Ali estava ela, uma moça de 19 anos, criada em uma vila onde todos se conheciam pelo nome, agora diante da propriedade da mais misteriosa família do condado de Northwood. A mansão era uma construção imponente, de pedra escura coberta por trepadeiras antigas. As janelas altas lembravam olhos atentos, e uma quietude solene pairava no ar, como se o tempo ali dentro tivesse parado. "Tem certeza que é aqui, moça?" murmurou o taxista hesitante. "Dizem que essa casa guarda mais segredos que paredes." Sofia sorriu com educação, tentando esconder o nervosismo. "Sim, é aqui mesmo. Obrigada pela carona." Pagou a corrida com notas amassadas e desceu, sentindo o frio úmido subir pelas pernas. O portão de ferro se abriu com um rangido melancólico, como se também estivesse julgando sua presença. Ela atravessou o jardim com passos pequenos, tentando não se deixar intimidar pelas sombras longas das árvores centenárias. No hall de entrada, foi recebida por uma senhora magra e austera, de expressão contida, a governanta, que se apresentou apenas como Sra. Whitmore. "A senhorita Alves?" perguntou com a sobrancelha arqueada, observando-a da cabeça aos pés. Sofia assentiu com um sorriso tímido. "Sim, senhora. Estou aqui para a entrevista com o Sr. Windham. Ele a aguarda no salão leste. Não gosta de esperar." A jovem acompanhou a governanta por corredores silenciosos, decorados com quadros antigos e tapeçarias desbotadas. O ar era perfumado com algo distante. Talvez madeira encerada, talvez uma saudade que impregnava as paredes. Ao entrar no salão, seus olhos foram atraídos primeiro pela lareira acesa, depois pela figura masculina junto à janela. Alto, imponente, de ombros largos e cabelos escuros salpicados de cinza, Arthur Windham mantinha as mãos cruzadas nas costas. Ele não se virou de imediato. Sua voz chegou primeiro. "A senhorita Alves veio de muito longe, pelo que soube." "Sim, senhor." "De Rosefield," respondeu ela, surpresa por ele já conhecer detalhes sobre sua origem. "Nunca trabalhou como babá antes," disse ele, ainda sem se virar. "Mas disse na carta que tem facilidade com crianças." Sofia sentiu o rubor subir pelas bochechas. Ela respirou fundo. "Eu cuidei do meu primo por alguns anos e sempre estive envolvida com o grupo infantil da igreja. Amo crianças, senhor, e pretendo estudar psicologia infantil um dia." Arthur virou-se por fim e seus olhos pousaram sobre ela. Eram olhos intensos, de um azul profundo e inexpressivo, como o lago ao fundo da propriedade, belo, mas intransponível. "Honestidade é uma virtude rara," disse ele, "e talvez o que mais me interessa em alguém para este trabalho. Nicholas não é uma criança comum. Está calado desde o funeral da mãe." Sofia engoliu em seco. "Eu sinto muito," murmurou. Arthur não respondeu. Apenas caminhou até uma poltrona próxima à lareira e fez um gesto para que ela se sentasse. O olhar dele a estudava com atenção, como quem tenta decifrar um enigma. "Por que quer este trabalho, senhorita Alves?" ele perguntou com voz firme, porém sem dureza. Ela hesitou por um segundo, depois respondeu com sinceridade. "Porque preciso recomeçar, e porque acredito que posso fazer a diferença na vida de alguém."
mesmo que seja de uma forma pequena. Houve um silêncio, um longo, profundo silêncio. Do lado de fora, a brisa moveu os galhos das roseiras, como se o jardim também aguardasse a resposta. A senhorita começará amanhã. A senhora Whitmore lhe mostrará o quarto. E com isso, ele se levantou sem esperar mais perguntas. Mas, antes de sair da sala, fez algo inesperado. Voltou-se para ela mais uma vez, os olhos suavizados por um traço quase imperceptível de melancolia. "E, senhorita Alves", disse em tom mais baixo, "Nicholas precisa de alguém que saiba ouvir o silêncio." Ela assentiu, sem saber exatamente o porquê, mas sentindo que havia ali mais do que palavras. Quando ficou sozinha, olhou em volta, tocada por uma sensação estranha, como se tivesse acabado de atravessar uma porta invisível entre o que conhecia do mundo e algo totalmente novo. Ela não sabia que, enquanto falava, havia sido observada, não apenas pelo olhar atento de Arthur, mas por algo mais fundo, mais difícil de nomear. Uma espécie de esperança esquecida, enterrada há anos, começava a se agitar em silêncio. A névoa caía lá fora, e as primeiras gotas de uma chuva suave começavam a bater contra as janelas. Na mansão Windham, os ventos estavam mudando. O quarto onde Sofia passou a primeira noite era simples, mas acolhedor. Paredes em tom creme, uma cama de ferro forjado com colchas de linho bordado, uma janela que se abria para o jardim dos fundos. O som dos galhos dançando com o vento embalou seu sono. Pela manhã, o sol filtrava-se timidamente pelas cortinas pesadas, banhando o ambiente com uma luz dourada e tênue. Vestiu-se com cuidado e desceu as escadas de madeira antiga, cujos degraus rangiam sob seus pés leves. O cheiro de chá recém-preparado e pão quente vinha da cozinha, onde encontrou a senhora Whitmore organizando a bandeja do café da manhã. "O pequeno Nicholas ainda não desceu", disse a governanta, entregando-lhe de um sorriso breve. "Ele raramente o faz antes do meio-dia. Gosta do silêncio da manhã." Sofia assentiu. Pegou a bandeja cuidadosamente e dirigiu-se ao andar superior, onde ficava o quarto do menino. Bateu levemente à porta e esperou. Nenhuma resposta. Abriu devagar. Nicholas estava junto à janela, com os pés descalços sobre o tapete felpudo e um carrinho de madeira entre as mãos. Tinha cabelos castanhos e olhos escuros, profundos demais para seus 7 anos. Ao ouvir os passos dela, virou o rosto, mas não disse nada. Sofia sorriu, tentando esconder a ansiedade. "Bom dia, Nicholas. Trouxe seu café da manhã." Colocou a bandeja sobre a mesinha ao lado da cama e se aproximou devagar, como quem se aproxima de um passarinho ferido. "Gosto de janelas." "Também. Dá para imaginar 1000 histórias olhando por elas." Ele não respondeu, apenas voltou os olhos para o jardim. Sofia sentou-se ao lado, em silêncio. Ela sabia ouvir o silêncio, e naquele momento não havia nada mais gentil a se fazer. Com o passar dos dias, esse pequeno gesto se repetiu. Em vez de perguntas, ela oferecia presença. Em vez de exigir palavras, oferecia histórias. Contava a ele pequenas fábulas da vila onde cresceu, sempre com finais doces e reconfortantes. Às vezes, ele ouvia com os olhos semicerrados. Outras, parecia ignorá-la. Mas seus dedos paravam de girar os brinquedos e repousavam devagar sobre o colo. Arthur observava, da varanda, das janelas altas do escritório, das sombras do corredor. Ele não se aproximava, mas percebia, e isso o desconcertava mais do que gostaria de admitir. Numa tarde em que a chuva deslizava preguiçosa pelos vitrais do salão principal, Sofia lia para Nicholas aos pés da escada. A luz da lareira lançava sombras dançantes nas paredes, e o menino, embora calado, havia se encostado um pouco mais perto dela. Foi quando Arthur desceu as escadas, em silêncio, e parou no último degrau. E mesmo sendo o menor entre os pássaros, foi ele quem encontrou o caminho de volta para casa.
Sofia concluiu a história com voz suave, fechando o livro com cuidado. Só então percebeu a presença do patrão. Nicholas também o viu e seu corpo enrijeceu. Arthur se aproximou, os olhos fixos na criança. Lembra-se dessa história? Sua mãe costumava lê-la para você, disse ele com voz baixa, quase ausente. Nicholas desviou o olhar. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez carregado de uma tensão densa, como se algo não dito pairasse entre os três. Sofia, sentindo a atmosfera pesar, se levantou com delicadeza. Acho que ele gostou, senhor, disse tentando aliviar a tensão. Talvez ela tenha lido de um jeito parecido com o meu. Arthur desviou os olhos para ela pela primeira vez naquela tarde. Sofia sentiu o estômago revirar, não de medo, mas de algo mais indefinido, que se agitava em sua alma como as folhas ao vento. O olhar dele era penetrante, mas havia algo de quebrado ali. Um homem acostumado a esconder a dor atrás da firmeza. Talvez, respondeu ele simplesmente antes de sair pela porta lateral. Sofia ficou olhando para o vazio por um instante, tentando entender aquela sensação que a tomava sempre que ele estava por perto. Não era apenas respeito, era uma inquietação profunda, uma atração sutil, como se algo dentro dela reconhecesse uma dor semelhante à sua. Naquela noite, ao se deitar, ouviu o tilintar de chuva contra os vidros. Pensou em Nicholas, em seu silêncio ferido. Pensou em Arthur, em seu semblante marcado, na tristeza que parecia colar-se aos ombros dele como um manto pesado. Ela não sabia, mas naquela mesma hora Arthur Wyndham também pensava nela. Sozinho em seu escritório, um copo intocado de conhaque sobre a mesa, revia mentalmente os pequenos gestos da jovem babá, o modo como falava com Nicholas, como andava devagar pelos corredores, como sorria, mesmo quando parecia cansada. Inocente, mas não frágil, murmurou para si mesmo, fitando a janela embaciada pela neblina. E enquanto o vento rugia nos bosques além do lago, dois corações, tão distantes em idade e experiências, começavam a traçar em silêncio um caminho um para o outro. A mansão Wyndham, com todos os seus ecos e segredos, despertava lentamente de sua longa hibernação emocional. E nos olhos atentos de Arthur, e no coração sensível de Sofia, algo começava a se formar. Ainda sem nome, ainda sem coragem de ser reconhecido, mas impossível de ignorar. O terceiro domingo de Sofia na mansão Wyndham amanheceu envolto por uma névoa prateada. O jardim, coberto de orvalho, parecia suspenso entre o real e o sonho, e as flores recém-abertas se curvavam levemente, como em saudação silenciosa ao novo dia. Sofia despertou com o som abafado da chuva contra a vidraça. Desde que chegara, acostumara-se a esse sussurro constante do tempo. Gotas, vento, folhas. Tudo na mansão parecia conversar em silêncios. E ela começava a entender a linguagem muda daquele lugar. Depois do café, preparou o quarto de Nicholas com cuidado, organizando os brinquedos e abrindo as cortinas para deixar a luz tímida entrar. O menino ainda não falava com ela, mas agora se permitia pequenos gestos. Sentar-se ao seu lado, aceitar o chá de camomila que ela lhe oferecia antes de dormir, deixar que ela lesse até o fim sem virar o rosto. Naquela manhã, quando ela entrou no quarto, encontrou um desenho deixado sobre a mesinha, um bosque, um lago e no centro uma figura feminina de cabelos longos segurando a mão de um menino. Nenhuma palavra, mas Sofia sentiu o coração acelerar. Na hora do almoço, Arthur apareceu mais cedo que o habitual. Usava um suéter escuro e os cabelos ligeiramente desalinhados, como se tivesse se levantado apressado de alguma leitura. A Pri, governanta, avisou que ele desejava vê-la no salão de música. Sofia atravessou o corredor principal com passos medidos. O salão de música era um dos ambientes mais belos da casa.
grandes janelas em arco, cortinas esvoaçantes e um piano de cauda no centro. Arthur estava junto à lareira, observando o fogo. Ao ouvi-la entrar, virou-se com um leve aceno. Gostaria que me acompanhasse no jantar esta noite, disse, direto, sem rodeios. Ela parou, surpresa. Desculpe, senhor. Achei que jantasse sempre sozinho. E geralmente janto, respondeu ele com um sorriso breve, quase imperceptível. Mas imaginei que fosse uma boa oportunidade para conversarmos, fora do ambiente de trabalho. Sofia engoliu em seco. O coração batia mais rápido, confuso. Claro, se for apropriado, será uma honra. Ele assentiu com a cabeça. Às 7, na sala menor. A sala menor era um cômodo à parte do grande salão de refeições. Menor, mais íntimo, com janelas que se abriam para o jardim dos fundos. À noite, a luz do lustre refletia nas taças de cristal e fazia dançar reflexos dourados pelas paredes. Sofia escolheu um vestido azul escuro, simples, de mangas compridas. Prendeu os cabelos com um laço discreto. Quando chegou, Arthur já estava lá, servindo vinho para si mesmo. Fique à vontade, disse ele, oferecendo-lhe um sorriso mais caloroso que o habitual. A mesa era pequena, com apenas 2 velas no centro. Havia algo desconcertante na proximidade. A cada troca de olhar, Sofia sentia a garganta secar. Nicholas desenhou algo hoje, disse ela, tentando quebrar o silêncio. Era um bosque, e acho que ele me colocou ali, junto dele. Arthur pareceu tocar um fio invisível ao ouvi-la. A expressão dele suavizou-se. Faz tempo que... Ele não desenhava nada. Isso é importante. Ela assentiu, sentindo um calor estranho no peito. Quis dizer algo mais, mas não sabia como nomear o que estava sentindo. Na tentativa de mudar o rumo da conversa, perguntou. E o senhor sempre viveu aqui? Arthur recostou-se levemente na cadeira, observando o vinho girar na taça. Nasci em Londres, mas esta casa sempre foi inevitável. Era da minha avó. Depois passou para meus pais. Quando eles morreram, eu herdei tudo, disse com uma calma que escondia cicatrizes antigas. Voltei com minha esposa depois que Nicholas nasceu. Ela amava este lugar. O nome da esposa pairou no ar como uma presença invisível. Sofia abaixou, os olhos respeitosa. Deve ser difícil manter tudo isso com tantas lembranças. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a chama da vela. O silêncio, às vezes, é o único jeito de continuar. Mas ele também é traiçoeiro. E olhou diretamente para ela. Ultimamente tem sido diferente. Sofia sentiu-se exposta, como se ele estivesse vendo através dela. Diferente como? Arthur hesitou. Depois disse, mais vivo. Talvez por sua causa. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas intenso. Sofia sentiu as mãos trêmulas e desviou o olhar para o jardim lá fora. A chuva havia parado. Apenas o brilho úmido da terra e das folhas indicava que choveu. Não sei o que dizer, senhor. Nem sempre é preciso dizer, respondeu ele suavemente. O jantar prosseguiu com trocas de palavras suaves, quase cuidadosas demais. Quando se levantaram, os dois caminharam lado a lado pelo corredor. Ao chegarem ao pé da escada, Arthur parou. Boa noite, senhorita Alves. Boa noite, senhor Windham. E quando ela virou-se para subir, sentiu o olhar dele permanecer sobre si. Não era desejo, nem desconforto. Era algo mais. Uma espécie de reconhecimento, como se ele visse nela algo que há muito esquecera que existia. Sofia entrou no quarto, com o coração descompassado. Encostou-se à porta, os olhos fechados, e suspirou. O que era aquilo que nascia em seu peito? Respeito, sim, admiração, mas também um calor estranho, inquietante, bonito. Naquela noite, deitada sob a colcha bordada, ouviu passos distantes no corredor, lentamente se afastando, e soube, sem entender como,
que ele também estava acordado, pensando no mesmo momento. A mansão, com seus salões silenciosos e jardins molhados, parecia ouvir tudo e guardar. A manhã surgiu enevoada, com um céu baixo e pesado, como se carregasse segredos demais para um só dia. Sofia desceu as escadas da mansão com os pensamentos embaralhados. A noite anterior, o jantar, os olhares, os silêncios carregados, ainda ecoava em sua mente com uma força estranha e doce. Algo havia mudado entre ela e Arthur Wyndham, mesmo que nenhum dos dois tivesse dito uma só palavra sobre isso. Enquanto caminhava em direção à cozinha, ouviu vozes abafadas vindas da despensa. Eram duas empregadas, ocupadas em organizar os mantimentos, mas distraídas pela conversa. O nome de Arthur surgiu nítido em meio ao burburinho. Desde o acidente, ele nunca mais foi o mesmo, dizia uma de voz rouca. Dizem que foi ele quem estava dirigindo naquela noite. Mas ninguém fala disso em voz alta, respondeu a outra em tom conspiratório. A esposa morreu na hora e ele, bem, se trancou por anos aqui dentro. Virou essa sombra que a gente vê andando pelos corredores. Sofia parou ao lado da porta entreaberta, o coração apertado. Sentia como se estivesse invadindo algo que não devia, mas não conseguia se afastar. E o menino? A voz da primeira soou mais suave. Tão calado. Ele viu tudo, não foi? Foi. E ninguém sabe o que ele guarda na memória. Nem o próprio Arthur consegue se aproximar do filho sem que haja essa barreira, como se o passado estivesse sempre entre eles. Sofia se afastou em silêncio, sentindo o peso das palavras, grudado aos ombros. A imagem de Arthur, parado à janela com o olhar distante, agora parecia mais clara. Não era apenas solidão, era culpa. Uma culpa densa que o prendia como correntes invisíveis. Mais tarde, enquanto cuidava de Nicholas no jardim, um raro momento de sol entre as nuvens, o menino tropeçou ao tentar alcançar um brinquedo e caiu de joelhos na terra. Ele não chorou, mas seus olhos se arregalaram em desespero. Foi quando Sofia, com delicadeza e firmeza, o envolveu nos braços. Está tudo bem. Cair não é fraqueza, murmurou. É só parte de crescer. Nicholas encostou a cabeça no ombro dela, e pela primeira vez, os pequenos braços dele retribuíram o abraço. Arthur, observando da varanda, não conseguiu se mover. Aquelas cenas tão simples, tão poderosa, o atingiu em cheio. Como ela conseguia o que ele, pai, tentava em vão há anos. Como aquela garota tão jovem lidava com a dor com tamanha doçura. Mais tarde, já no fim do dia, Sofia foi até o escritório. Precisava falar com ele. Precisava entender. Senhor Wyndham, chamou da porta entreaberta. Ele estava sentado à escrivaninha, cercado por livros e papéis. Levantou os olhos, surpreso. Sofia, disse, sem o senhorita, como sempre fazia. Ela respirou fundo e entrou. Posso? Perguntou hesitante. Claro. Ela se aproximou e ficou de pé à frente da mesa, as mãos entrelaçadas. Hoje ouvi algo sobre o acidente, sobre sua esposa. Arthur permaneceu imóvel por um segundo. O ar pareceu rarefeito no cômodo. Não é um assunto fácil, disse, sem erguer a voz. Eu imagino, respondeu ela, baixando o tom. Mas acho que entendo melhor agora a dor no seu olhar e o silêncio de Nicholas. Ele a olhou, sério, mas sem hostilidade. Nada que diga vai mudar o que aconteceu. Eu estava dirigindo. Ela insistiu para sairmos naquela noite. Chovia. Eu devia ter dito não. E o senhor acha que poderia controlar o destino? Sofia perguntou sem dureza, mas com honestidade. Arthur se levantou devagar. A luz do pôr-do-sol desenhava linhas douradas sobre o chão de madeira. Não se trata de controle. Trata-se de arrependimento e de saber que o meu filho perdeu a mãe por minha causa. Nicholas não precisa de um homem perfeito.
respondeu ela suavemente. Ele precisa de um pai que tente. E ele precisa de um pai que esteja disposto a ver que a dor dele não é só dele. Arthur ficou em silêncio. Os olhos, por um momento, se encheram de uma emoção contida. Mas ele não disse nada. Apenas assentiu levemente com a cabeça e se voltou para a janela. Sofia compreendeu. Ele ainda não estava pronto para abrir as feridas, mas ouvi-la, permitir aquele diálogo, já era mais do que ela esperava. Naquela noite, Nicholas acordou com febre. Assustado, chorava em silêncio no travesseiro. Sofia foi a primeira a chegar ao quarto e o tomou nos braços sem hesitar. Fez compressas, contou histórias e o manteve calmo, até que Arthur apareceu à porta. Viu o filho no colo de Sofia, com a cabeça recostada em seu peito, dormindo. Por um instante não se moveu, apenas olhou. Depois aproximou-se e agachou-se ao lado deles. "Obrigado", disse, num tom tão baixo que pareceu um sussurro. Sofia o encarou, e naquele olhar trocado não havia distância de idade, classe ou dor. Havia apenas um homem e uma mulher tentando proteger uma criança quebrada pelo passado. "Sempre que ele precisar", respondeu ela. Arthur quis dizer mais. Quis tocar-lhe a mão, mas não o fez. Ainda não. Em vez disso, apenas observou o menino dormir e, pela primeira vez em anos, permitiu que uma lágrima silenciosa escorresse por seu rosto. Sofia viu e não disse nada. Algumas verdades não ditam horários para serem ditas, elas apenas se revelam, em gestos, em silêncios, em presenças que não vão embora. E naquela noite, a mansão, silenciosa como sempre, parecia respirar, de um jeito novo, como se guardasse em seus muros antigos o registro sutil de algo que começava a florescer. A primavera havia finalmente se instalado com força nos jardins da mansão Wyndham. As flores se abriam com ousadia, perfumando o ar com notas delicadas de jasmim e lavanda. A brisa era morna e a noite parecia ter saído de um sonho antigo. A casa estava silenciosa, como sempre, mas não parecia mais tão solitária. Sofia não conseguia dormir. Depois de deitar-se, virou-se de um lado para o outro por longos minutos, com o coração inquieto. Nicholas dormia bem, sem febre. A casa estava em paz, e mesmo assim algo a chamava. Calçou os sapatos baixos, envolveu-se num xale e desceu com passos cuidadosos. A cada degrau, o silêncio parecia envolvê-la, mas em vez de pesar, agora esse silêncio tinha um som, o som daquilo que ainda não foi dito. Ao sair para o Jardim dos Fundos, encontrou uma cena inesperada. Arthur estava lá, sentado em um banco de pedra à beira do pequeno lago iluminado pela luz pálida da lua. Não usava casaco, apenas uma camisa escura com as mangas dobradas. Parecia perdido em pensamentos, mas havia uma suavidade em sua postura, como se ali, entre as rosas e a névoa baixa, ele finalmente pudesse respirar. Sofia hesitou, mas não voltou. Caminhou até ele devagar, as mãos juntas na frente do corpo. "Não consegui dormir", disse em voz baixa, quase temendo quebrar o encanto da noite. Arthur virou o rosto. Seus olhos encontraram os dela com surpresa, depois com algo mais calmo. "Nem eu." Ela se sentou ao lado dele. Havia espaço entre os dois, mas o ar parecia carregado, denso, como se algo invisível passasse de um para o outro. "Gosto desse jardim", disse ela. "Parece que ele escuta." "Foi o lugar preferido de Elizabeth", respondeu Arthur, sem tensão na voz. "Ela dizia que as flores sempre voltam, mesmo depois dos invernos mais duros." Sofia olhou para ele com atenção. Era a primeira vez que ouvia o nome da esposa em sua boca sem que ele se escondesse por trás da dor. "Sinto como se eu a conhecesse um pouco, pelas coisas que Nicholas faz." Ele olha para as flores como se lembrasse de alguém. Arthur assentiu, com os olhos fixos no lago. Ela era leve e intensa ao mesmo tempo.
Onde eu era silêncio, ela era música. Onde eu via riscos, ela via beleza. E eu... Ele hesitou. Nunca disse a ela o suficiente o quanto isso me salvava. Sofia abaixou os olhos. E agora, talvez o senhor se pergunte se merece encontrar beleza de novo, disse sem olhar para ele. Arthur virou o rosto em sua direção. A noite estava tão quieta que os sons da natureza, um grilo, o sussurrar da folhagem, pareciam amplificados. Talvez eu me pergunte se é possível, respondeu. Depois que tudo parece perdido, e então aparece alguém que simplesmente entra na sua casa, na sua rotina, e começa a acender luzes onde antes só havia sombras. Ela não soube o que responder. O coração batia forte demais, tão forte que ela teve medo de que ele pudesse ouvir. Sofia, disse ele com a voz mais baixa agora, por que você veio até aqui? Por que escolheu esse lugar? Ela respirou fundo. As palavras pesavam, mas precisavam sair. Porque não tinha mais ninguém. E porque menti no currículo. Eu não tinha experiência com crianças. Só amor e vontade de cuidar. Achei que se dissesse a verdade, ninguém me ouviria. Ela o olhou, os olhos marejados. Mas, Sr. Windham, nunca menti para Nicholas. Nunca menti para você. Arthur ficou em silêncio. Por um segundo ela pensou que ele fosse se afastar. Mas em vez disso, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza que fez sua pele arder. Não me chame de senhor, disse ele. Não agora. Sofia fechou os olhos por um instante, absorvendo aquele toque. Era como se o tempo tivesse parado ali, entre a florada do jardim e o reflexo da lua no lago. Quando abriu os olhos, Arthur ainda estava ali, tão próximo que ela podia sentir o calor do seu corpo. Então, sem pressa, sem palavras, ele se inclinou. O beijo veio como um sopro, doce, silencioso, inesperado. Não houve pressa, apenas entrega. Era um beijo que não pedia explicação, que não prometia futuro, nem negava o passado. Era o encontro de dois corações partidos que, mesmo sem saber, buscavam abrigo um no outro. Quando se afastaram, Sofia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram de tristeza, eram o reflexo de tudo que ficou preso por tempo demais em sua alma. Arthur encostou a testa na dela. Eu não devia, começou ele. Mas precisava, ela respondeu num sussurro. Ficaram ali por um tempo que não se podia medir. O mundo ao redor parecia adormecido e apenas eles permaneciam acordados. Ele segurou a mão dela e não soltou. Sofia, disse com dificuldade. Eu tenho medo. Ela apertou os dedos dele entre os seus. Eu também. E naquele momento, o jardim, as flores, a noite e até os fantasmas da mansão pareciam suspirar juntos. Porque naquele instante silencioso, entre duas almas marcadas, o amor deu seu primeiro passo. Tímido, mas verdadeiro. Os dias que seguiram ao beijo no jardim foram envoltos por uma névoa mais espessa do que a habitual. Não no céu, mas entre Sofia e Arthur. Um silêncio novo surgiu, diferente do que antes os unia. Esse era incômodo, cortante, feito de palavras não ditas e de olhares evitados. Arthur, após aquele momento íntimo e transformador, desapareceu em suas rotinas como um fantasma. Fechava-se no escritório por horas, saía cedo para longas caminhadas pelo bosque e, quando cruzava com Sofia nos corredores, sua voz soava fria, polida demais. Sofia tentava se convencer de que entendia. Ele carregava feridas antigas, talvez profundas demais para confiar em algo novo. Mas isso não impedia a dor. A cada gesto distante, cada olhar fugidio, seu coração se retraía. E, embora tentasse manter o sorriso por Nicholas, sua alma parecia trincada, prestes a quebrar. Na quarta-feira, a rotina da mansão foi interrompida pela chegada inesperada de um automóvel elegante, preto
e reluzente, que parou na entrada principal pouco antes do almoço. "Quem é?" perguntou Sofia, ao ver os criados se agitando. "Lady Helena", respondeu a Sra. Whitmore com um leve franzir de senho. "A irmã da falecida esposa do Sr. Windham." Helena Desmond era exatamente o oposto de Sofia. Exuberante, sofisticada e dona de um olhar afiado que parecia atravessar as pessoas. Usava um vestido de corte impecável e salto fino, mesmo nos caminhos de cascalho do jardim. Assim que entrou, seus olhos percorreram os corredores como quem busca algo a ser julgado. "Então essa é a nova babá", disse ela ao ver Sofia, sem disfarçar a ironia. Jovem, tímida e, suponho, obediente. Sofia sorriu com educação, mas seus dedos se apertaram discretamente contra o tecido do vestido. "Faço o possível para cuidar bem de Nicholas." Helena sorriu de forma tênue, como quem saboreia um jogo de poder silencioso. "Claro que faz." Nos dias seguintes, a presença de Helena pairou sobre a casa como uma sombra perfumada. Ela se aproximava de Arthur com palavras sutis, gestos íntimos, sugestões disfarçadas de preocupação. Dizia-se interessada no bem-estar de Nicholas, mas seus olhares longos e tentativas de reviver antigos laços denunciavam outras intenções. Arthur, por sua vez, parecia tenso em sua presença, mas nunca a rechaçava de forma direta. Era como se parte dele ainda se sentisse em dívida com o passado. Sofia se recolheu ainda mais. Não era apenas o afastamento de Arthur que doía, mas o constante sentimento de inadequação. A mansão voltava a lembrá-la de quem ela era. Uma forasteira, uma jovem sem nome ou prestígio, tentando ocupar um lugar que não lhe pertencia. E foi nesse clima, já tenso, que o segredo que Sofia mais temia veio à tona. Na tarde de sexta-feira, ela foi chamada discretamente à cozinha. A Sra. Whitmore a esperava com expressão dura, segurando uma folha de papel nas mãos. "Recebemos uma carta anônima hoje pela manhã", disse a governanta. "Enviada ao Sr. Windham, mas interceptada antes que ele a lesse." Sofia pegou a carta com mãos trêmulas. Seus olhos correram pelas linhas. A denúncia era direta. Ela havia mentido em seu currículo. Não tinha experiência formal. Nunca havia trabalhado para nenhuma das famílias que citou. Eu não pretendia enganar", murmurou. "Só precisava desesperadamente do emprego. Eu sempre cuidei de crianças na vila. Achei que se dissesse a verdade, ninguém confiaria em mim." A Sra. Whitmore não pareceu surpresa. "Eu suspeitava, mas o menino reagiu tão bem a você que preferi esperar. No entanto, agora a informação está prestes a chegar ao patrão. E vinda de alguém que, sem dúvida, quer te afastar daqui." Sofia engoliu a culpa como se fosse veneno. "Lady Helena." A governanta não respondeu, mas o silêncio bastava como confirmação. Naquela noite, o jantar foi ainda mais frio. Arthur mal falou com ela, ocupado em ouvir as histórias de Helena sobre Londres, sobre novos investimentos e contatos importantes. Nicholas estava calado, encolhido na cadeira, só erguendo os olhos, de vez em quando para Sofia, como se buscasse explicações silenciosas. Após o jantar, Sofia subiu para o quarto. Sentia-se pequena, invisível. Mas antes que pudesse se recolher, uma batida à porta a fez virar-se. Era Arthur. Ele entrou sem dizer nada por alguns segundos, os olhos sombrios e o rosto fechado. "Recebi a carta", disse finalmente. "E li tudo." Sofia tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele então continuou. "Você me enganou." Ela deu um passo à frente. "Não, Arthur. Eu tive medo. Medo de não ser ouvida. Mas tudo o que fiz aqui, cada gesto com Nicholas, foi real. Eu nunca menti sobre o mais importante." "E o que é o mais importante?" perguntou ele com a voz baixa, carregada. Sofia respirou fundo. "Que eu me importo. Com ele. Com você. Que eu estou aqui porque encontrei algo que nunca imaginei.
Arthur passou a mão pelos cabelos, em frustração contida. Caminhou até a janela e apoiou as mãos no peitoril. Você se tornou algo que eu não esperava, e isso me assusta. Mais do que posso admitir. Ela se aproximou lentamente. Eu não sou perfeita, mas não vou embora, a menos que você peça. Ele virou-se para ela. A tensão em seu rosto era visível. E se for melhor assim? Se for o certo? Sofia sentiu o coração apertar, mas mesmo com os olhos marejados, ela manteve a firmeza. Nem tudo que é certo é o que faz bem. Arthur a observou por longos segundos. Não disse mais nada. Apenas saiu do quarto, deixando um rastro de silêncio mais pesado que 1000 palavras. Mas, do lado de fora, Nicholas escutava. Enquanto os adultos se feriam com verdades e medos, era ele quem mais sentia os efeitos. A noite caiu, e com ela a incerteza. Mas, no fundo, algo permanecia. Um fio tênue, feito de sentimentos não nomeados, mas já impossíveis de negar. A manhã seguinte nasceu carregada de uma tensão quase palpável. O céu, que por dias clareava as flores do jardim, agora parecia pesado, de um cinza profundo. Uma fina névoa cobria os campos ao redor da mansão Windham, como se até a natureza tivesse sentido o que se partira na noite anterior. Sofia acordou antes do amanhecer. Mal dormira. A conversa com Arthur havia deixado marcas invisíveis, mas profundas. Não fora o julgamento dele que a ferira, e sim a decepção em seus olhos, como se tudo o que construíram juntos tivesse ruído com uma única revelação. Ao descer com a mala pequena nas mãos, cruzou o corredor com passos leves. A casa ainda dormia, exceto pela governanta, que a esperava com semblante grave na entrada da cozinha. "Vai mesmo embora?" perguntou a senhora Whitmore, sem rodeios. Sofia assentiu, tentando conter a emoção. "Ele não pediu que eu ficasse." "E você esperava que ele pedisse?" "Não", respondeu quase num sussurro. "Mas esperava que ele confiasse." Do lado de fora, o vento soprava forte, mexendo as copas das árvores. Sofia caminhou até o hall com a mala firme na mão. Foi então que uma voz aguda, ainda sonolenta, a chamou. "Sofia!" Nicholas corria pelos degraus, os cabelos bagunçados e os olhos cheios de desespero. Ele se jogou nos braços dela antes que pudesse dizer qualquer coisa. "Não vai!" disse com a voz embargada. "Por favor, não vá embora." Sofia ajoelhou-se ao lado dele, envolvendo-o num abraço apertado. "Eu não queria, meu anjo, mas às vezes os adultos fazem escolhas difíceis." Ele agarrou sua mão com força. "Fica só mais um dia. Por mim." Sofia hesitou. Não sabia o que dizer. Tudo dentro dela queria ceder àquele pedido. Mas antes que pudesse responder, Arthur surgiu à porta do salão principal. O silêncio que se instalou entre eles foi como um muro de pedras antigas. Ela se levantou devagar, os olhos nos dele. "Vim me despedir", disse ela. Arthur manteve a expressão tensa, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Sofia, precisamos conversar." "Já conversamos", respondeu sem frieza, mas com a firmeza de quem aprendeu a se proteger. "Não da maneira certa", disse ele com um tom mais brando. "Fui injusto. Não pela mentira, embora ela também me abalasse, mas porque eu recuei." Sofia desviou o olhar. "Você não quis me ouvir, Arthur. E mais do que isso, não quis acreditar em mim. Em tudo o que construímos com Nicholas. Em tudo o que estávamos construindo." Ele respirou fundo, passando a mão pela nuca. Havia cansaço nos seus olhos, mas também arrependimento. "Quando eu soube da carta, a raiva me cegou. Mas depois que você foi para o quarto, eu sentei onde jantamos aquela noite no jardim e me dei conta do silêncio que voltou. Era o mesmo de antes de você chegar. Só que agora ele doía mais." Ela não respondeu.
As palavras que sempre fluíram entre eles pareciam secas agora, como folhas ao fim do outono. Sofia, continuou ele, a voz mais baixa, eu sei que errei, e sei que talvez seja tarde, mas eu precisava que você soubesse que o que sinto por você não nasceu de uma ilusão. Nicholas olhou de um para o outro, sem entender completamente, mas sentindo o peso da cena. Ele segurou com força a mão de Sofia. Você é minha família, disse, num fio de voz. Aquelas palavras quebraram o que restava da armadura de Sofia. Lágrimas correram por seu rosto e ela se ajoelhou para abraçar o menino. Você também é a minha. Arthur observava, imóvel. A dor de vê-la partir crescia em seu peito como um nó que não se desatava. Eu precisei perder tudo para entender, disse ele por fim, que você é mais do que alguém que entrou na minha vida por acaso. É a primeira coisa verdadeira que encontrei desde que perdi Elizabeth. Sofia levantou-se, os olhos marejados. Então por que demorou tanto para dizer isso? Porque tive medo, respondeu com honestidade. Medo de amar de novo, medo de me permitir algo bom, depois de tudo o que fiz. Ela respirou fundo. O tempo parecia ter parado, como se a mansão também aguardasse sua resposta. Talvez eu também tenha medo, disse ela, mas estou cansada de deixar o medo decidir por mim. Arthur deu um passo à frente. Então fica. Ela olhou para Nicholas, ainda de mãos dadas com ela, e depois para Arthur. Só se for para construirmos algo novo, sem fantasmas, sem mentiras e com espaço para perdão. Arthur assentiu, os olhos cheios de emoção contida. Com espaço para amor. Por um instante, não havia mais distância. Apenas a promessa, silenciosa, de um recomeço. Sofia deixou a mala escorregar até o chão, e ao longe, os sinos da vila tocaram suavemente, como se o mundo também reconhecesse que, naquele instante, algo importante havia sido dito, mesmo sem palavras exatas, mesmo entre lágrimas, mesmo depois de tudo. O tempo parecia mover-se diferente longe da mansão Windham. Os dias na vila eram curtos e silenciosos, mas não o mesmo silêncio de antes, aquele que Sofia conhecera tão bem ao chegar à propriedade. Agora, o silêncio doía. Não havia risos contidos de Nicholas ao descobrir uma história nova, nem passos pesados de Arthur nos corredores, ou os aromas da cozinha que marcavam as horas do dia. Na casa simples onde crescera, tudo lhe parecia pequeno demais para o que agora habitava em seu peito. E mesmo rodeada por lembranças de sua infância, a saudade sussurrava a todo instante que parte dela ainda estava naquela mansão de pedras frias e janelas altas. Foi numa manhã chuvosa que a carta chegou, um envelope branco de papel firme, com sua caligrafia no destinatário. Mas não era a letra de Arthur, era de Nicholas, trêmula, apressada, mas reconhecível. Dentro, um papel dobrado cuidadosamente, escrito à mão. Sofia, eu pedi ajuda ao papai para escrever, porque ainda tenho medo de escrever sozinho, mas quis dizer tudo. Desde que você foi embora, o jardim ficou triste. Eu também. E o papai ficou calado como antes. Ele disse que errou. E que queria te dizer, mas tem palavras que ele não sabe usar. Então ele disse para eu escrever o que eu senti. Eu senti falta de quando você me abraça sem perguntar, de quando me escuta mesmo quando eu não falo. Eu sei que você mentiu um pouco, mas também sei que sempre disse a verdade com os olhos. Se você ainda lembra da nossa história do passarinho que voltou, volta também. Nicholas. E o papai, que está com vergonha de escrever com a própria letra. As lágrimas vieram antes mesmo que ela terminasse a última linha. Sofia passou o resto da manhã em silêncio, olhando pela janela, sentindo o peso da decisão crescer dentro de si. Não era sobre voltar por alguém. Era sobre voltar. Por ela mesma. Por tudo que ficou entalado em sua garganta. Por tudo que merecia uma voz. Naquela mesma tarde, ela arrumou a pequena mala.
Dessa vez, não levava o medo, levava coragem. A viagem de volta pareceu mais curta. Talvez porque o coração dela já estivesse lá esperando. Quando o carro parou diante dos portões da mansão, o céu estava limpo. O sol filtrava-se pelas nuvens como um sinal tímido de que o tempo também queria recomeçar. Sofia entrou pelo Jardim dos Fundos, o mesmo onde tudo começara. E lá, entre as roseiras e o banco de pedra, Arthur estava. Sozinho, como naquela noite, mas diferente. Havia algo nos ombros dele, uma leveza que antes faltava. Ao vê-la, ele se levantou. Não sorriu imediatamente, apenas a olhou, como se precisasse confirmar que era real. Pensei que talvez não viesse, disse ele, a voz baixa, mas firme. Eu também, respondeu ela com honestidade. Mas às vezes, a gente precisa ir para entender o que realmente importa. Ele assentiu, dando um passo à frente. Eu tentei escrever. Nicholas insistiu em me ajudar. Ele tem mais coragem que eu. Eu percebi. Sofia sorriu. Ele falou por vocês dois. Arthur desviou o olhar por um momento. Depois voltou a encará-la. Eu errei com você. Sofia, não só por não te defender, mas por ter duvidado do que você já provou com ações. Eu não estava pronto para te amar do jeito certo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Sofia se aproximou mais um passo. E está agora? Ele hesitou, mas dessa vez não fugiu. Não sei se algum dia alguém está pronto, mas hoje estou disposto a aprender, a ouvir, a tentar. Ela deixou a mala cair levemente ao chão e respirou fundo. Eu não voltei por promessas, Arthur. Voltei porque ainda havia palavras em mim que não foram ditas. Diga que o que sinto por você não nasceu do que você tem. Nasceu do que você esconde, e que eu vi beleza até nas suas sombras. E também voltei por Nicholas, porque vocês dois são mais casa para mim do que qualquer lugar. Arthur fechou os olhos por um instante, tocado pelas palavras. Quando os abriu, deu o passo final até ela. Então fica, não por culpa nem por pena. Fica porque essa casa, esse jardim, esse homem não sabem mais existir sem você. Ela sorriu emocionada. Fico, mas dessa vez, sem medo. Ele segurou suas mãos com firmeza, mas sem pressa. E ali, sob o céu aberto e entre as flores que testemunharam o primeiro beijo, Arthur inclinou-se e a beijou de novo. Agora, com a certeza de quem escolhe recomeçar. E Nicholas, da janela do andar de cima, observava com um sorriso tímido. O jardim parecia mais vivo, a casa mais leve. E o amor, finalmente, havia encontrado coragem para florescer. Os dias que seguiram ao retorno de Sofia à mansão Wyndham foram diferentes de tudo o que vivera até então. Havia um novo tipo de silêncio pelos corredores. Não o que sufoca, mas o que acalma. O que envolve os instantes com reverência, como se o próprio tempo parasse para observar algo raro acontecer. Arthur mudara. Ainda era um homem contido, de poucas palavras, mas sua presença agora era outra. Ele passava mais tempo com Nicholas. Acompanhava as histórias que Sofia lia ao menino. Aparecia discretamente durante as tardes no jardim apenas para observar ou dizer algo simples como «Está mais quente hoje, não acha?» E nessas pequenas frases deixava-se ver. Sofia sentia o mundo ao seu redor se transformando, mas também dentro de si. O medo ainda existia. Era humano. Mas a confiança crescia como as flores de primavera que ela mesma ajudara a plantar no canteiro ao lado da varanda. Raízes profundas, firmes, silenciosas. Naquela manhã, Arthur a surpreendeu com um convite. «Preciso que esteja presente no jantar desta noite», disse, entrando na biblioteca onde ela lia com Nicholas. Todos estarão lá. Sofia ergueu os olhos, surpresa. Todos? Minha irmã, alguns tios distantes e os empregados. Ele deu um pequeno sorriso.
O que chamam de família Wyndham. Algo a celebrar? Perguntou ela, tentando esconder o receio. Arthur hesitou por um breve instante e então respondeu: sim, a verdade. Sofia não insistiu, mas sentiu o coração acelerar de maneira inquieta. A sala de jantar da mansão Wyndham nunca estivera tão iluminada. Os candelabros refletiam luz quente sobre a longa mesa de carvalho. Pratos de porcelana fina, taças de cristal, guardanapos dobrados com perfeição, tudo preparado como se ali se celebrasse um evento grandioso. Sofia entrou com um vestido simples, creme, com rendas nos punhos. Sentiu os olhares se voltarem. Alguns curiosos, outros calculadamente indiferentes. Helena, a ex-cunhada de Arthur, estava entre os presentes, belíssima, altiva, com um meio sorriso cortante. Sofia manteve a postura ereta e o olhar calmo. Já não se curvava a julgamentos. Arthur levantou-se apenas após todos estarem servidos. O som de talheres cessou com naturalidade. O patriarca estava prestes a falar. Obrigado por estarem aqui esta noite. Começou com a voz firme. Esta casa passou por muitas transformações nos últimos anos. Algumas dolorosas, outras inesperadas, mas todas necessárias. Ele olhou para Sofia. Quero dizer, diante de todos, que hoje existe paz dentro destas paredes novamente. E isso se deve, em grande parte, à presença de uma jovem mulher que entrou aqui sem nada, nem nome, nem poder, nem promessas, mas trouxe algo que eu já havia esquecido que existia: esperança. Alguns murmúrios discretos surgiram, mas Arthur não hesitou. Sofia Alves não é apenas a babá do meu filho. Ela é alguém que conquistou minha admiração, meu respeito e meu coração. O silêncio caiu como um véu sobre a mesa. Helena engoliu seco, os lábios crispando-se. Um dos tios ergueu as sobrancelhas, mas ninguém ousou falar. Eu sei que não é convencional, e sei o que esperam de um homem como eu, mas não posso mais viver segundo expectativas alheias. Esta é a minha escolha. E se isso escandaliza alguns, que assim seja. Arthur estendeu a mão na direção de Sofia. Ela, sem pensar, levantou-se e caminhou até ele. Não como quem busca aprovação, mas como quem escolhe ficar, apesar de tudo. E naquela noite, o que começou como um erro aos olhos do mundo foi finalmente reconhecido como o que era de verdade: amor. Mais tarde, com o céu já tingido por tons de rosa e laranja, Sofia, Arthur e Nicholas caminhavam pelos jardins da mansão. Nicholas corria à frente, rindo, lançando folhas ao vento como se fossem borboletas. Ele voltou a sorrir, disse Sofia, observando o menino. Não apenas a você, ao mundo. Arthur olhou para ela, com aquele olhar cheio de silêncio, e sentimento que ela aprendera a ler com perfeição. Foi você quem nos devolveu isso. Sofia meneou a cabeça suavemente. Vocês já tinham tudo dentro de si. Só precisavam se lembrar. Nicholas voltou correndo e pegou a mão dos dois, uma de cada lado. Venham, disse. O sol vai sumir logo. Os três correram rindo até o topo da colina nos fundos da propriedade. De lá, o pôr do sol parecia tocar o lago, tingindo a água de dourado. Arthur passou o braço pelos ombros de Sofia e ela recostou a cabeça em seu peito. Nicholas se sentou entre eles, com os pés balançando no ar. E naquele instante, com os cabelos de Sofia dançando ao vento, o riso de Nicholas ecoando suave, e Arthur finalmente em paz, o mundo parecia certo. O impossível tinha acontecido. E não por milagre nem por sorte, mas porque o amor, quando verdadeiro, encontra caminho. Mesmo entre dores, mesmo entre classes, mesmo entre idades. Porque o amor verdadeiro sempre encontra coragem para acontecer.